eu vou trazer um pouquinho daquilo que a gente mais vive, né, no nosso dia a dia, que é um versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios, capítulo 16, verso 18, que diz assim, ó: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Eu vou, em alguns minutos, falar sobre o orgulho, tá? O nosso sensei já fez o Romeu já fez uma breve sobre isso, e eu vou pegar o ganchinho e vou continuar, tá? O jiu-jitsu, ele nos ensina algo que é fora do normal. O orgulhoso, ele vive machucado, porque ele não consegue lidar com algumas situações, como, por exemplo, a perca. Quando a gente aprende a dar aqueles 3 tapinhas ali e pede para parar a luta, talvez eu até tenha mais energia, talvez eu até tenha mais força, talvez até eu tenha mais condições físicas, mas naquele momento não tinha mais o que se fazer. E isso vai acontecer uma vez, vai acontecer 2, vai acontecer 3, e a pessoa vai ter que aprender ao longo da sua jornada no tatame a não ser orgulhoso. Por quê? Porque vai chegar uma hora em que ele não vai mais conseguir praticar o esporte. Porque ele vai machucar um braço um dia, ele vai machucar um pé ou outro dia ele machuca uma costela, e assim vai indo. O sensei chega e fala para ele assim: por que você não bateu, cara? Deixou estalar teu braço, ainda vai tomar uma bronca. E aí, devagarzinho, essa pessoa vai aprendendo que o orgulho não leva ela a lugar nenhum, né? Alguns são velhos e não aprendeu isso ainda. E vai aprender um dia, porque senão ela vai ter que parar de praticar o esporte, né? E o que eu queria deixar de mensagem? Vem chegando o final do ano, é uma época bastante complicada, onde a maioria das famílias se reúne, sempre tem alguém que a gente gosta, mas não está numa fase muito legal, né? Uma fase que a gente não quer muito conversar, uma fase que a gente está esperando, talvez até gostaria de voltar a ter um relacionamento, talvez até gostaria de voltar a ter uma convivência, mas eu fico esperando essa pessoa me procurar. Isso não deixa de ser um orgulho, pessoal. Esse orgulho, talvez de reconhecer um erro, talvez de passar por cima de uma situação, talvez de deixar alguma coisa para lá, que afasta a gente um dos outros, não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Como no jiu-jitsu eu preciso de mais de um para mim poder treinar, eu preciso, né? Na nossa linguagem de professor, é material humano, preciso de aluno, como que eu vou treinar? Com quem que eu vou treinar? Assim é fora daqui, a gente precisa de uma família, a gente precisa de amigo, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa entender que pessoas são diferentes, um fala de um jeito, outro fala de outro, outro faz uma coisa de um jeito, outro de outra, e muitas vezes por orgulho, né, a gente não pede um perdão, a gente não reconhece que errou, a gente não pede, sabe, uma ajuda, um socorro, e vive distante um do outro, né? Tudo aquilo que a gente vive dentro do tatame é aquilo que a gente deveria viver na nossa casa, é aquilo que a gente deveria viver na nossa igreja, é aquilo que a gente deveria viver no nosso ambiente de trabalho, né? Que é precisar da ajuda um do outro. Dentro do tatame é diferente da competição, né? Aqui é a família, né? É o momento em que a gente conta com cada um, né? É o momento em que a gente precisa de cada um. E quando a gente não entende isso e deixa o orgulho ser maior, né, do que a vontade de aprender, do que a vontade de consertar, do que a vontade de ver alguma coisa mudar na nossa vida, a gente começa a perder. Se a gente pudesse por um instante nessa noite parar e pensar, o que eu poderia fazer para a minha vida mudar? E você vai ter que lidar com um sentimento seu. Mas eu vou ser bobo de ir lá pedir perdão? Cara, vai te fazer bem, vai te deixar aliviado? Eu estou lá, numa maior pressão, o cara está lá quase quebrando meu braço. Dá para segurar mais um pouquinho? Dá. Mas vai me custar 6 semanas, 8 semanas fora do tatame. Vale a pena? Vale a pena passar mais um ano brigado com alguém? Vale a pena passar mais 1, 2, 3, quanto tempo
numa situação ruim porque não reconheceu, né? O orgulho, ele é algo terrível. A gente sofre por orgulho. E vocês não estão ouvindo isso de uma pessoa que não teve que passar por cima disso. Eu passei por cima disso, né? Deus coloca pessoas boas do nosso lado para que a gente possa evoluir e crescer. Ouve, para, pensa, volta para casa, está terminando um ano, se você puder, sabe, começar um ano novo, livre de um monte de coisa ruim que nos faz não crescer, não evoluir, seria começando por aqui. O orgulhoso, ele não chega a lugar nenhum, ele sofre mais. A pessoa que quer fazer tudo sozinha não vai chegar em lugar nenhum, né? Se Deus coloca a gente perto um do outro, é para que a gente possa se ajudar e ter a humildade de reconhecer que eu preciso da ajuda, como o outro amigo também, o outro também, e assim a gente vai caminhando junto, tá bom? Então, o que eu peço para vocês nessa noite, que eu deixo de mensagem é, para um pouquinho, pensa, sabe, se precisa pedir ajuda, vai lá, pede ajuda para alguém, né? O Gustavo que está sentado aí, ele conhece a minha história, ele foi uma das pessoas que mais me ajudou em um momento bem difícil da minha vida, né? Então, assim, e eu não tive vergonha de falar para ele, né? Embora de vez em quando rolou umas prensadas na parede, mas passou, né? Faz parte. Mas são pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. Assim como acredito que deve de ter cada um na sua aí. Então, valorize essa pessoa. Para quem é aluno, quem treina, quem pratica, com certeza uma dessas pessoas é o seu sensei, né? Ele estando aqui hoje ou não. Se aproxime dele, que ele precisa da sua ajuda, ele precisa de você perto, ele precisa do seu apoio, assim como quem é da igreja, o seu pastor, que também precisa da sua ajuda, precisa que você esteja ali, para que as coisas possam fluir e entender que o nosso orgulho, muitas vezes, não leva a gente a lugar nenhum. Amém? Obrigado pela oportunidade.